Bom, boa tarde. O nosso entrevistado de hoje fez uma carreira como percussionista, mas tem uma flexibilidade, avançou em arranjos, e se transformou num desses músicos de músicos, ou seja, com enorme prestígio no meio musical, aqui, lá fora, e tudo. Chegou a ser chamado pelo Ailton Moreira do Vila Lobos do ritmo, veja só. E eu conheço há mais tempo porque nossos pais eram primos e a veia musical vem dos velhos lá. Eu quero convidar para a nossa domingueira de hoje o Caíto Marcondes. Caíto, obrigado aqui por sua participação aqui na domingueira. Obrigado você, Luiz. Obrigado você. E agradeço as palavras aí, porque muito honrosas. Não sou tudo isso, mas fazemos força. Eu queria começar que você falasse de um parente seu, do lado da sua mãe, que casou com o maestro Kohreuter, uma tia sua, que era um personagem extraordinário. Eu queria que você falasse um pouquinho do casal e do que você aprendeu aí do maestro Kohreuter. A Geni Marcondes. Geni Marcondes. Então, a Geni realmente foi uma criança precoce, né? Irmã da minha mãe, e ela começou piano muito cedo e começou a carreira dela de uma forma surpreendente, acompanhando filme mudo. Com 11 anos de idade apenas, ela acompanhava filmes mudos ali em Taubaté, onde ela morava, e nos arredores, no Vale do Paraíba. Ficou famoso o duo que ela tinha, com ninguém mais, ninguém menos que o senhor Fego Camargo, pai da Hebe Camargo. Olha, eles eram vizinhos. E ele tocava violino, eu cheguei até a conhecê-lo, por incrível que pareça, numa temporada em Caraguatatuba, que alugávamos casas lá, perto da deles, e eu cheguei a ouvi-lo tocar. E os dois tinham um duo. Imagina, ela com 11 anos de idade, ele devia ser já um cara de trintão, sei lá, quarentão, né? E tocavam juntos. Aí ela se desenvolveu muito, criava peças, criava uma série de brincadeiras já ligadas à música, ao teatro, e acabou vindo para São Paulo, foi dar aulas de piano, deu aulas para a família dos Matarazzo, etc. E numa dessas acabou conhecendo o Kohreuter, né? Que era um alemão, tinha vindo para cá fugido da guerra, e ele se apaixonou pelo trabalho dela, em primeiro lugar, porque ele ficou conhecendo um caderno de estudos que ela tinha escrito para piano, e, no fim, acabaram se conhecendo, apaixonou-se por ela, levou-a para o Rio, com a desculpa lá, com a justificativa de que tinha arrumado um emprego para ela na Rádio Nacional, etc., que realmente arrumou, e acabaram se casando, né? Acabaram se casando e eu tinha um contato muito grande com a Geni, porque todos os anos, ela fez toda a carreira dela no Rio de Janeiro. E todos os anos no verão eu pegava o trem ali em Taubaté, me lembro que eu ia de charrete para a estação ferroviária, imagina você, e a gente tomava um trem de aço, né, o Pullman, levava o dia todo viajando, mas era lindo aquilo, tinha aquelas janelas panorâmicas. E chegava no Rio, era o meu ambiente, rapaz, porque ali na casa da Geni ia todo mundo, né? O Kohreuter estava por lá, aparecia o Barbosa Lima, que dava... A Geni era amiga dele, acabou tendo umas aulas de violão com ele, que ela também tocava violão, e o pessoal, os baianos, enfim, a Gal, Bethânia, quem ela ajudou muito, né? Bethânia foi uma pessoa que ela colocou lá no show Opinião, ela que votou na Bethânia quando a Nara ficou afônica e tal, enfim. Ela fez uma carreira maravilhosa no teatro, fez muitas e muitas trilhas para peças do Grupo Opinião, do qual ela fazia parte, né, junto com Vianinha, João das Neves, Benoit de Oliveira e tal, e eu bebendo naquela fonte. E eu estudava piano também muito cedo, e ela me passava os acordes e tal.
eu era muito inquieto, eu já gostava também de experimentar no piano, então eu não tinha piano em casa, mas lá no Rio eu sentava no piano dela e ficava mandando bala lá, apertava o pedal e soltava aquelas cordas todas, fazia um som maluco. E depois, mais tarde, já músico quase, já profissional, tocando, que eu fui para bateria depois, né? Bateria e percussão, eu resolvi estudar música realmente a sério, apesar de que eu já tinha estudado a sério, tinha estudado bateria com o Rubens Barsotti, lá do Zimbo Trio, e tinha estudado percussão sinfônica também com o Claudio Stefan. Então, já tinha uma base boa de música, mas eu queria mais. Eu já tinha estudado piano também, continuava mantendo o meu piano, e aí eu fui procurar o Karl Reuter. E ele me recebeu muito bem, porque eu era o único da família, digamos, o único, era sobrinho dele, né? Que quis fazer música. Os filhos nunca se dedicaram à música. Então, ele me fez uma lista de coisas que ele achou que eu fosse desistir. Não, você tem que estudar história da música, você tem que estudar harmonia e contraponto, você tem que estudar composição e análise. E cada coisa que ele escrevia, o meu olho ficava mais brilhante. E fui estudar com ele, fiquei uns anos com ele. E era um professor maravilhoso, Luiz, porque ele sabia detectar exatamente, sabe, aqueles exercícios de composição que ele me mandava fazer. Às vezes era uma peça assim, um instrumento, uma peça de 1 minuto, entendeu? Um instrumento monocórdico, sei lá, uma flauta, né? E aí ele tinha alguns trechos, eu ficava fazendo esses exercícios, depois levava para ele. Exatamente aqueles trechos que eu tinha ficado com um pouquinho de preguiça de resolver. Não, acho que está bom assim, sabe? Quando você já trabalhou para caramba na peça inteira, mas aquele trecho ali você não acertou muito bem, mas acho que passa, não dava mais tempo também. Era ali que ele põe o dedo. Aqui esse negócio. E tinha coisas incríveis. Às vezes ele falava, olha, essa nota aqui, por que você não põe ela uma oitava acima? Mudava a música, Luiz. Mudava. Ele era um filósofo também, ele era um pensador profundo também, né? Sim, totalmente. E terrível, porque ele tinha uma inteligência, tinha uma ironia muito fina, como todas as pessoas muito inteligentes, e ele era crítico, né? Ele era terrível. Tanto que ele provocou muito essa turma do brasilianismo, né? O Camargo Correia. Isso, que eu, aliás, sou muito amigo da Tânia, filha dele, né, do Camargo Guarnieri, falei que do Camargo Guarnieri, a Tânia Camargo Guarnieri, que é uma violinista incrível, e ele propôs debates com essa turma aí, e o pessoal não apareceu. Não, mas ele, do ponto de vista da retórica, era campeão. Só voltando um pouquinho para a Geni, ela fez um arranjo para uma música conhecida do Chico. Qual foi? A banda. Sabia, só queria que você contasse. Ela fez esse arranjo justamente para um festival onde ele ganhou. O da Record. Exatamente, esse arranjo está lá. Agora, teve uma coisa engraçada, porque as pessoas riam e zombavam dela, porque todo mundo usava a orquestra da televisão, que estava tudo certo, já o som passado, era tudo bacana, a orquestra ficava lá no fundão, porque não tinha muitos recursos técnicos, né? Era um microfone. Você vê, por exemplo, o Chico cantando Roda Viva, ele e o MPB4, ele com o violão, o MPB4 todo cantando e ainda o cara tocando o atabaque, lá tudo no microfone só. Então, o que aconteceu? A Geni resolveu não usar a orquestra. Ela quis usar um regional, que realmente se assemelhasse mais à história da música, né? E ela também se inspirou no Prokofiev, no Pedro e o Lobo, e cada instrumento que ela colocou ali tinha o clarinete, tinha a flauta, tinha a tuba. Cada instrumento desses representava um dos personagens da banda. Só que o que aconteceu? O arranjo ficou lindo e tal, tanto que a Nara depois gravou no disco dela aí com condições adequadas, no estúdio, né? No disco Manhã de
E eles botaram aquele regional em volta ali e a voz da Nara meio que sumia. Entendeu? Porque era aquela coisa toda, e ela estava à toa na vida, né? Aí como é que ele chama, meu Deus? Estava agora na minha cabeça. O cara que era lá o organizador, produtor. O Solano Ribeiro. Solano Ribeiro ficou apavorado com aquilo, porque ele estava botando maior fé na música e na composição do Chico, inclusive, tudo. Foi procurar o Chico, que estava num bar ali perto, né? O Chico, na época, tomava uns whiskyzinhos, e aí falou para o Chico, você tem que ir lá fazer alguma coisa, porque não dá para ouvir. A voz da Nara está muito baixa, aquele pessoal fazendo um barulhão em volta e tal. E você tem que ir lá resolver esse assunto. Tanto é que o que aconteceu no festival? O Chico começa sozinho, tocando violão e cantando a banda, e depois entra a Nara com o regional. Entendeu? Foi. Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sorriu, despediu-se na dor, pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava de estrelas parou para ver onde lhe dá passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sorriu, despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se empenhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar. Depois que a banda passou,
eles resolveram a questão e ganhou o festival, né? Foi um sucesso absoluto. Lança o Chico. Depois desse período com o Kohlreuter e tudo, você vem para São Paulo estudar, é isso? Não, eu já morava em São Paulo. Eu vim para São Paulo com 17 anos fazer arquitetura. Quando você vai pegar o Puba aqui, é de São Paulo para o Rio, então? Sim. O que acontecia foi o seguinte, eu nasci no Rio, né, por acaso. A minha mãe foi para lá porque tinha 4 centenários em São Paulo e tal, estava muito bagunça, e ela era super mãe, queria ter os filhos num lugar com mais recursos, tanto que meu irmão nasceu em São Paulo, eu nasci no Rio. Mas eu fui muito cedo, fui criado em Taubaté, até os 17 anos. Aí eu resolvi fazer arquitetura. E entrei na primeira vez que eu tentei na FAU, aqui em São Paulo, né? Fiz um cursinho meio vagabundo lá junto com o terceiro científico, na época era o terceiro científico, que se chamava o final do colegial lá, e tinha 6 alunos para arquitetura só, mas eu arrumei um professor lá particular que sabia bem como é que funcionava o exame da FAU e tal. Eu vim para cá, fiz exame e passei. Aí vim morar aqui, né? Vim morar em São Paulo. Então, já estava aqui, tanto é que eu estudei lá com o Zimbo Trio, lá no Clã, né? Que era praticamente a única escola de música de nível alto, né? De música popular que tinha em São Paulo, de música instrumental e tal. E nessa ocasião, estudando e já tocando, tendo meus primeiras bandas e tal, eu resolvi estudar música com o Kohlreuter. Quer dizer, resolvi estudar música, fui falar com ele, acabei estudando com ele vários anos, né? E nessa época também, que eu estava ali meio que não saio da arquitetura, porque a arquitetura foi meio justificativa para me mandar lá do interior. Aqui em Taubaté, embora tivesse uns músicos fantásticos lá realmente, o Família Aride, o Valtinho Aride, o Agostinho, que me deu aulas, um grande baterista, eu vim para cá e já tinha minhas bandas e tal, porque a arquitetura, para mim, foi um horizonte que se abriu, né? Realmente foi muito importante, fiz grandes amizades ali, a minha turma era assim, Milton Ratum, era o Thales Panchacon, que era aquele grande ator, uma das primeiras perdas, né, pela arte, que era um bailarino maravilhoso, Rubens Matucci, que é um artista plástico fantástico, Paulo Tati, que enfim, família Tati ali, Paulo e Luiz Tati, fenomenais, o Paulo com a palavra cantada. Era uma turma espetacular, o Gal Ópero, grande fotógrafo, que era baterista do grupo Rumo, com a Nausete, enfim, era uma turma maluquésima, poucos se tornaram realmente arquitetos, e aí, nesse meio tempo, o que me aconteceu? Eu fiquei muito amigo do Zé Eduardo Nazário, que era um baterista genial, ele e o irmão Lelo são 2 gênios, o irmão é um tecladista fantástico, Lelo Nazário, eles estavam tocando com o Hermeto Pascoal. E eu ia na casa dele, a gente tocava muito juntos, tudo mais, né? E um dia ele falou, escuta, você não quer ir lá comigo no ensaio, lá com o Hermeto e tal? Eu falei, pô, claro, quero. Na casa dele, lá no bairro do Ipiranga, não? Na Vila Mariana. Vila Mariana? Ele morava na Vila Mariana. Aí eu falei, mas como assim? Tal? Não, leva seus instrumentos, vamos lá fazer um som e tal. Aí eu fui, cara, e, pô, fiquei chapado, né? Porque o Hermeto é um gênio sensacional, uma coisa indescritível, ele é música, né? Aí acabou o ensaio, o Hermeto chegou para mim e falou, e aí, campeão, quer tocar com a gente na banda aí? Falei, pô... Fiquei quieto, assim, assustado. Ele falou, quer ou não quer? Falei, claro, pô, estou dentríssimo. Aí fiquei quase 1 ano com a banda, foi logo antes dele se mudar para o Rio, que ele estava preocupado com o negócio de poluição e tal. O Hermeto tem umas antenas, tem umas coisas muito loucas, né? Ele é sensibilidade pura.
E aí começamos a ensaiar. Eram 8 horas por dia, todos os dias. O Caíto, só um parênteses aí. Eu estava começando jornalismo lá e eu fui incumbido de fazer uma reportagem sobre o Hermeto. E eu fui na casa dele. E fiquei na cozinha com a esposa dele, que era filha daquele bandolinista famoso aí. Sim. É filha de um grande bandolinista que era dos Tangará. Dona Ilza. E ela ficava desesperada com o barulho aí. Ela ficava Quando você vai na casa dele, você fala, levei meus instrumentos, eram instrumentos convencionais ou você já estava trabalhando em experimentos aí? Não, eu sempre inventei coisas. Eu acho que o meu lado arquiteto é um pouco esse, né? Ah, tá. Apesar de que hoje em dia eu uso, não tenho tanta... Eu tinha uma parafernália de coisas, porque na época, inclusive, Luiz, a percussão ainda não tinha... a indústria da percussão, que depois se transformou muito, até por conta do Ailton Moreira e de outros músicos, do Naná, etc. Acho que mais por conta do Ailton mesmo, e dos percussionistas latinos que acabaram entrando nos Estados Unidos e fizeram muito sucesso. Não existia essa indústria. Hoje em dia, você vai numa loja, você compra, eu quero botar um cowbell aqui, já tem um negócio para parafusar, eu quero botar não sei o quê, já tenho suporte, já tenho coisa, uma queixada de burro que fizeram artificialmente agora e tal. Entendeu? Você prende tudo. Na minha época não tinha esses recursos, então você tinha que inventar, você tinha que ir no serralheiro, dá para você soldar aqui o negócio para mim. Eu ia montando essas coisas, entendeu? E, às vezes, inventando alguns negócios e tal. E você chegou a gravar com o Hermeto? Infelizmente, não. Porque, na época, não tinha previsão de um disco, né? Eu acho que nem o Zé e o Zé Eduardo e o Lelo, acho que também não chegaram a gravar. Porque a banda era o Zé e o Lelo, Nazário, o Zeca Assunção, contrabaixo, e eu. A banda era essa. Ainda não tinha uma cumbinha, então? Não tinha o Pernambuco, não tinha ninguém desses. O Hermeto me falava muito do Fábio, né? Filho dele, o Fábio Pascoal, que é maravilhoso, um percussionista maravilhoso. Ele falava para mim, o Fábio tem jeito, tal, mas ele não gosta muito de estudar, nessa época, né? Hoje, o Fábio é sensacional, percussionista maravilhoso. Caíto, você foi antes dele se mudar para os Estados Unidos ou na volta dele? Eu não sei se ele nunca morou nos Estados Unidos, viu, Luiz? Não, ou morar fora do Brasil. Não, acho que nunca morou fora, eu não sei. Não, ele já tinha ido para os Estados Unidos, isso antes, já tinha gravado discos lá. Isso. Com o Airto, já tinha feito aquele disco branco com a banda do Ted Jones, com o Airto na bateria, que é maravilhoso, né? Já tinha gravado lá discos com a Flora e o Airto, etc. Então, que ano que foi esse que você foi? Isso aí, rapaz, era 78 por aí. Tá. 77, 78. Não, quando eu fui foi 73, 4 aí. Então você pegou a banda anterior, que era o Nenê batera, que era maravilhoso também. É maravilhoso, o Nenê escreve música também muito bem, pianista. Tinha aquele violonista, o Santo Esteban e o Macumbinha também, se eu não me engano. Isso eu não me lembro. Esse pessoal não me lembro. Acho que foi antes de chegar. Eu cheguei em 73 aqui, né? Tá. Então, você falou que estudou também percussão para orquestra, tudo. Você chegou a fazer carreira em orquestra aqui também? Não. Eu tenho um pouco de horror de tocar em... Não, sabe o que acontece? Eu fico distraído. E chega na hora de entrar a percussão, eu não sei onde é que está, eu me perco na partitura, porque é muitos compassos para você ficar contando, eu fico escutando a música. Se eu souber a música decor, maravilha. Aí tudo certo, entendeu? Não. Mas eu tenho horror até de... Eu não tenho boa leitura, porque eu nunca li muito. Eu leio no piano, eu toco piano até hoje, né? Mas percussão, assim, de primeira vista, eu peno um pouquinho ainda, né? Porque eu não estou acostumado. Nos meus arranjos todos eu não escrevo para percussão, só escrevo para os outros. Tá. Quer dizer que a sua primeira experiência mesmo, então, foi com o Hermeto?
Não, eu tinha outras bandas, né? Eu tinha tido uma banda anterior, tinha um nome engraçado, folclórico, chamado Fogos Fátuos. E depois eu tive uma banda chamada Platô, que essa uma banda já era bem séria, que era o Duda Neves de bateria, o Cisão Machado de contrabaixo, o Dátia e o José Neto. O Zé Neto, que na época a gente chamava de Netão, foi para os Estados Unidos e fez uma carreira incrível lá, tocou com o Ayrton Moreira há muitos anos, gravou muito, e tocou também com o Harry Belafonte, tocou com o Steve Winwood, ele mora lá até hoje, ficou lá. Né? E a Léia Freire, tocava flauta também nesse grupo. Então, era um grupo já sério, assim, de gente que conhecia bastante música e estava disposto a quebrar algumas barreiras. E a gente fazia. Infelizmente, não gravamos também. Nessa época era muito caro gravar, né? Era muito difícil e a gente não gravou. Não tinha essa facilidade. Hoje você grava um disco em casa, eu gravo aqui em casa. Então, mudou tudo, né? Graças a Deus, ficou mais fácil. O Caíto, quer dizer que, digamos, a base dessa revolução rítmica brasileira aí, o que é? É Naná Vasconcelos e Ayrton Moreira? Sim, e outros também, né? Edson Machado, que era um grande baterista. Não, todos esses aí. Todos esses. O Dom Romão, Poxa, agora fica me fugindo. Alírio Lima, acho que é Lima, que tocou também, que é um brasileiro que também se radicou lá nos Estados Unidos, tocou lá com o Weather Report. E eu acho que é uma linha, são pessoas, a percussão brasileira sempre existiu, né, Luiz? Sim. E ela é muito ampla, muito vasta e cheia de músicos maravilhosos, criativos também. Até a panela e prato serviram de percussão. Exato, sempre serviram, né? Você tem aquele samba do prato, é uma coisa tradicional já, né? Até aconteceu aquele lance engraçado com o Caetano outro dia, que um jornalista ficou falando que o filho dele estava tocando prato e que não sei o quê, patati patatá, até com um ar de crítica, e o Caetano reagiu: meu filho, isso aí existe há décadas e décadas, né? Tem a dona, esqueci o nome dela agora, do prato, lá no Nordeste, que já toca prato há 50 As primeiras anos. gravações elétricas, aí o prato entrava também. Pois é. Aquilo tem um ritmo danado, né? Bonito aquele troço. O Caíto, e a partir desse início, aí quando que você começa a produção própria, aí, as composições e tudo? Essa é uma história interessante também. Deixa eu ver se eu resumo, né? Porque eu estava nessa fase aí de tocar com o Hermeto, aí o Hermeto foi para o Rio, eu continuei aí, fundei um grupo chamado Pé Antipé, que gravou 2 discos muito bonitos, também de música instrumental progressiva, né? Até meu Deus do céu, como é que ele chama? Sobrinho do Tim Maia. Esqueci o nome dele agora. O Gudo lá, que é um colecionador, que é um cantor. Grande colecionador, né? Ele é um colecionador. Um dia ele encontrou comigo e falou: olha, eu achei um disco do Pé Antipé que eu achei uma maravilha, que é um disco de 82, de 1982, que é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi de música instrumental, muito moderno até hoje, bababá. É engraçado isso. Eu estudava com o Kohlreuter, o pianista também estudava com o Kohlreuter. A gente enfiava aquelas ideias todas na música que a gente fazia, né? É o Ed Mota, que é o sobrinho. Ed Mota! Puxa, se ele ouvir isso, ele vai ter que me desculpar. Eu adoro ele. Não, eu tenho dando uns brancos. Eu acho que é o HD cheio. E essa pandemia aí deixa a gente meio pirado também, né? Mas aí o que aconteceu? Eu me casei e tive 2 filhas. E o dinheiro ficou curto, porque, embora na época a gente tinha muito mais público que hoje, uma coisa impressionante, assim, geometricamente mais público, a gente lotava todos os lugares que a gente tocava. No MASP, por exemplo, tinha uma programação direto, ficava o MASP inteiro para fora, que não conseguia entrar, uma lotação inteira para fora. Tinha músicas nos parques, no Parque do Morumbi, no parque da Vila... Como é que chama aquele parque? Enfim.
Trianon. Tinha no Trianon, exatamente. Tinha música em todos os lugares de São Paulo, né? Música instrumental, porque os festivais de música de jazz começaram a vir para cá, trazendo todos aqueles grandes nomes que nós éramos fãs, Chick Corea, Herbie Hancock, né? Ron Carter, enfim, todos aqueles grandes músicos americanos tocando ao lado de músicos brasileiros. Então, o público percebeu que existia uma grande música instrumental brasileira, de grande qualidade, e começaram a frequentar, né? E também tínhamos críticos de música maravilhosos que estavam nas redações dos jornais e que nos brindavam com grandes reportagens. A gente lançava um disco, era uma página inteira. Entendeu? Que coisa. Como Hoje mudou? São 2 linhas. Não, mudou completamente, né? E as pessoas hoje estão fora das redações, são freela, né? O João Marcos Coelho, por exemplo, que era um grande crítico de música, que entende muito de música, ele hoje em dia ele foi para o nicho da música erudita, né? Sim. Porque não tem mais, não se publica mais nada sobre música instrumental dita popular, porque popular já não é, porque as pessoas todas estudam muito para fazer música hoje. Você vê aí o trio Corrente, você vê o trabalho da Léa Freire, você vê, enfim, todos esses trabalhos são trabalhos eruditos, de gente que conhece música, tem erudição. É isso. O Caíto, se for pegar, você começa, então, monta o seu conjunto, grava algumas coisas. O que era o movimento musical em São Paulo, de música instrumental nesse período? Olha, fala-se muito do Lira Paulistana, né? Porque o Lira Paulistana, o Gordo, que é o Wilson Souto Júnior, o Gordo era um cantor de um grupo chamado Macuco. A gente até uma vez eles fizeram uma participação especial junto com o Platô, com esse grupo que eu tinha. E eles alugaram ali um imóvel ali na Praça Benedito Calixto. Você descia uma escadaria, tinha ali um porão, né, que era um imóvel que dava para a rua de trás, inclusive. Era um imóvel interessante, eu não sei o que é hoje, acho que virou um hotel ou motel ali. E começaram a dar espaço para os músicos, né, que estavam fazendo música instrumental e alguns cantores também, e era um lugar que a gente podia arcar, podia bancar. Tinha, assim, entre aspas, um aluguel, mas você pagava isso facilmente, porque o público era enorme, o público lotava aquilo ali, né? Então, todos nós tocávamos lá várias e várias vezes durante o ano, inclusive grupos que depois, até brinco, que tinham os Titãs, por exemplo, que tocavam lá, né? E a gente achava que eles não eram tão bons músicos. Que, de fato, eu acho que a preocupação deles, na verdade, não era exatamente essa, né? Só que eles ficaram famosíssimos e ricos e nós não, né? Mas, enfim, aí, eu sei que o Lira foi, acabaram lançando abrindo uma gravadora, eu até tive discos lá, mas nesse meio tempo, a Continental, que era uma grande gravadora, percebeu que existia um público enorme, que o pessoal estava vendendo muito disco, né, de música instrumental. O que eles fizeram? Pegaram e chamaram o Gordo para a Continental, deram um cargo de diretor para ele lá, e eu acho que aí começou a coisa a afundar, naturalmente. Caíto, os ritmos que você explora, você podia dar alguns exemplos aí com um instrumento aí, dar uma miscelânea de ritmos? Posso. Por exemplo, eu gosto muito de... O pandeiro é um instrumento realmente maravilhoso, né? Super brasileiro e tal. Eu toco pandeiro também convencional, mas eu acabei... Só para explicar que eu tenho uma inquietude de procurar usar instrumentos de várias etnias para fazer a minha música. Então, eu não tenho uma preocupação assim exacerbada de tocar perfeitamente os ritmos brasileiros. Eu conheço, mas eu não sou assim um musicólogo nesse sentido. Eu não tenho essa preocupação de
executar exatamente. Então, por exemplo, porra, Caíto, mas você toca um maracatu que não é bem maracatu, que é... Falo, claro, é um maracacaíto, né? Maracatu caíto. Maracaíto. Porque eu não tenho... Por exemplo, esse instrumento aqui é um tamburelo, né? Ele, na verdade, ele é um pandeiro de orquestra, né? Que geralmente se toca... É um pandeiro de orquestra. Só que eu uso ele como se fosse um tamburelo italiano, né? E aqui eu posso tocar esse baião, posso tocar o samba. Né? Você toca qualquer coisa, ele tem muito recurso, né? Você pode usar várias técnicas e tal. E isso aqui me cativa, sabe? O que me cativa é eu sempre estar em dívida. Ou seja, eu estou sempre tendo que estudar uma coisa nova. Né? Você tem aquela caixa... Oi? Uma caixa que você usa aí também, que tem todo tipo de som aí. Eu tenho, vou mostrar já para você. É um instrumento que eu desenvolvi com um ex-aluno meu, com o Fábio Blanes. É um instrumento chamado carrongô. Mas eu queria mostrar aqui também essa candira, que é um instrumento indiano, né? Eu acho muito bonito o som dele. Olha, muito interessante. Ele é uma espécie de um tamborim, né? Podia até, de repente, fazer um... Né? Então, assim, o que eu gosto é dessas coisas, timbres novos, sabe? Fugir do conhecido, é fazer uma coisa que... Tem esse pandeirão, por exemplo, também, que é maravilhoso, que dá para você tocar tudo também que você quiser, né? Eita! Então você toca de tudo. Aí eu fico inventando, né? Por exemplo, deixa eu pegar um negocinho. Com esse instrumento aqui, eu acabei criando uma zabumba de mão, né? Zabumba portátil, super portátil. Que é isso aqui, ó. Eita! E ele tem uma coisa fantástica, Luiz, que esse seu amigo, o nosso amigo aí que vai participar conosco, que gosta de construir instrumentos, etc., ele é afinado a ar. Tá vendo? Olha! Que ele tem um bico aqui, ó. Ele tem um bico aqui de bicicleta, né? Tem um biquinho de bicicleta aqui, ó.
Então, o que você pode fazer? Você está tocando, ele é afinado com uma bombinha de bicicleta, realmente. Então, ele fica perfeitamente afinado. Aí você pode estar tocando e, de repente, você está lá, né? Maravilha. Caíto, os tambores árabes, libaneses, influenciaram de alguma maneira, ou você também não, que nem eu, aí, não herdou muito a tradição líbano-árabe aí? Ô Luiz, se eu estou tocando os instrumentos que eu estou te mostrando, todos eles praticamente de origem árabe, que eu acabei descobrindo que não adianta, a gente tem na genética... Está no sangue. Tem no sangue. Não, eu adoro, e foi muito interessante, porque eu nem tocava tanto. Esses três instrumentos que te mostrei agora são chamados de frame drum, né? Porque é uma moldura com uma pele, né? Então é um frame drum. Eu fui em 2005, foi 2005. Eu fui chamado... tem um festival na Alemanha chamado Rudolstadt Festival. Ele fica no centro da Alemanha, ali onde era a Alemanha Oriental. E esse festival se dá numa cidade pequenininha, medieval, de 3 mil habitantes, mas recebe 30 mil pessoas no final de semana, né? E tem 60 grupos tocando, tem 20 palcos armados, é um grande festival. E todos os anos eles escolhem um instrumento. Por exemplo, o ano da guitarra, eles chamam guitarristas do mundo inteiro que eles acham bacana, põem juntos para montar um espetáculo. Teclados, chamam os teclados do mundo inteiro. Esse ano chamaram Frame Drums e me convidaram, né? Eu fui para tocar pandeiro e tal, essa coisa. Chego lá, estavam lá para tocar junto comigo. Você tem que chegar uma semana antes, montar uma banda com os outros músicos, montar um repertório e se apresentar durante o festival, né? Estavam lá Glenn Velas, que é um americano que ganhou 5 prêmios Grammy, que é especializado nisso aqui, em bodrum, em técnica de dedo, etc. Dave Cook Herman, que é um alemão também maravilhoso, com a mesma especialização. Itamar Doari, um gênio, um israelense, um moleque, na época tinha 20 e pouquinhos anos, gênio nesse estilo também de percussão. Tommy Reis, um irlandês que toca aquela baquetinha, sabe? Toca bodrum com aquela... Também fera. Enfim, eu fiquei no meio daquele pessoal lá com o meu pandeiro, tudo bem, fizemos o repertório show, só que eu fui bebendo lá deles, né? Eu senti uma afinidade, Luiz, com aquilo. Aquilo era música árabe. Aquilo entrou no meu coração de um jeito, rapaz, e não saiu mais. Então eu comecei a pegar essas coisas e misturar com os ritmos brasileiros, entendeu? Mas com essa pegada de instrumentos, realmente instrumentos árabes, né? O Caíto, e a sua experiência internacional começa quando? Então, vamos voltar um pouco àquela história lá que eu estava contando, que eu tive 2 filhas e tive que mudar de profissão um pouco. Então, eu montei um estúdio de gravação comercial. Eu e um sócio montamos um estúdio de jingles e trilhas para
comerciais. Fiquei 10 anos nisso aí, rapaz. É difícil, é um meio bem difícil. Tem umas histórias engraçadas que um dia eu te conto, mas eu acho que aqui não vai caber. E aí, depois desses 10 anos, meu casamento acabou e porque eu já estava muito mal de cabeça, sabe? Eu comecei a ficar muito deprimido. Falei, eu tenho que sair desse negócio, eu não aguento mais. Dava muito dinheiro, vivi muito bem esses 10 anos, mas o sangue também ia, né? Fluía, você dava muito sangue para aquele negócio, fazendo música para os outros, e música que eles queriam. Não, você tem que fazer um negócio meio parecido com aquela música da Madonna, você tem que fazer uma coisa meio parecida. Era difícil você colocar qualquer ideia própria. Aí eu parei com tudo isso, saí, fechei o estúdio e resolvi fazer a minha própria música. Aí eu comecei a escrever para orquestra. Falei, agora eu vou escrever grande. Porque eu aprendi muito na propaganda, uma coisa que eu aprendi muito é o seguinte, é escrever rápido. Você pegar... Não dá para você ter duas ideias, entendeu? Não dava tempo. Você tinha que pegar a primeira e trabalhar em cima dela. E resolver, em termos de arranjo, de tudo, arranjo de vozes. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa, nesse sentido. Aí eu comecei a escrever para orquestra. Só que a Jazz Sinfônica estava começando, ainda não tinha abertura. Eu, mais tarde, acabei fazendo vários arranjos para a Jazz Sinfônica e tocando com a Jazz Sinfônica, composições minhas, inclusive. Mas nessa época não dava. Aí eu caí em si e falei, não, deixa eu escrever para um grupo menor, de câmara. Aí levei o quarteto de cordas. Falei, o quarteto de cordas, evidentemente, né? É a representação do naipe de cordas todo.
E o trombone. Eu cismei com o trombone, porque eu achava um timbre, eu adoro trombone, adoro o instrumento, eu acho um timbre fantástico. Comecei a escrever para essa formação, né? Aí, o que aconteceu? Veio aqui para o Brasil, eu já tinha tocado fora, eu já tinha feito umas coisas fora, já tinha tocado fora, mas não com o que aconteceu depois. Por quê? Veio para o Brasil durante um festival de inverno, Turtle Island String Quartet, que era um quarteto de cordas americano maravilhoso, todos com formação da Juilliard School, todos grandes solistas que resolveram tocar jazz. E aí eles vieram, e na época o secretário era o Ricardo Otac, secretário de Cultura, e tinha dois assessores, que eram o Rodolfo Streuter e o Benjamin Taubig. Então estava um negócio maravilhoso ali em termos de abertura musical, né? E o festival de jazz trouxe, o festival de inverno trouxe o Turtle Island para tocar com a Jazz Sinfônica. Eu fui assistir aquele troço e falei, porra, são esses caras que têm que tocar a minha música, porque a minha música continha também trechos que exigiam improviso. Uhum. E na época era difícil no Brasil. Hoje você tem o Ricardo Hertz, você tem a Carol Panese, você tem vários músicos bacanas aí, o Nicolas Krasik, que veio morar aqui no Brasil, francês, também ótimo, mas na época não tinha, praticamente. Então eu fiquei apaixonado. Mas aí
falando com a Kiki, que era a mulher do Rodolfo na época, ficou ciceronando esses caras, ficou com eles. E eu chamei o Rodolfo, falei, Rodolfo, eu quero gravar esse trabalho. Eu tenho um trabalho para quarteto de cordas e trombone e percussão, e eu quero que você me ajude, porque eu preciso de alguém fora do estúdio, ouvindo e, enfim, né, de fazer uma direção musical. Falou, bacana, mas o Kiki falou, por que você não manda uma fita, era fita cassete, por que você não manda uma fita para o Turtle Island? Eles já tinham ido embora, eles já tinham assim, uma dúzia de discos gravados, eram famosos. Falei, porra, sei lá, eu não sou ninguém, mas manda, vou mandar. Gravamos uma fita cassete de sampler para eles e eles curtiram e quiseram fazer o trabalho. Olha só. Aí, 6 meses depois, fui para lá, gravei com eles. No começo eu fiquei super preocupado, porque eles estavam cansadíssimos, eles tinham acabado de gravar o disco deles, que demorou 1 mês e meio. Eu gravei, o nosso foi gravado 3 dias. I was having lunch with Kaito. We were at an Indian restaurant, and he said, I want to come to New York, I want to do some music. Do you know anybody I can trust in New York? Then there was a pause, and he said, I trust you. So, like all decisions that I've ever made in my entire life, I said yes. Serious. Well, I'm expecting some rain for tonight. A gente está criando um projeto novo, um projeto que não existe. Estamos criando o Brazilian Contemporary Music em Nova York, que é uma coisa que não existia até então. Quer dizer, um tipo de música que a gente está querendo trazer, que é uma música, eu até tive a ideia assim, do formato do projeto, que ele se debruçasse sobre os músicos que são aclamados no seu meio, mas que não tem mídia. Big challenge to play this music because it's not easy, but it's very rich with a lot of texture, and it gives me an opportunity to do what I love to do. Amazing moment is going to happen tonight where this music, I'm talking about the synthesis of Brazilian and classical, arrives in New York.
e que chama-se Porta do Templo. O nome é por causa de um quadro do Tomás Iannelli, que fiquei muito amigo dele, fiz uma trilha para um documentário sobre ele, e eu roubei esse quadro dele, me deu de presente, não o quadro, mas os direitos, né? E eu fiz esse disco chamado Porta do Templo. Esse disco foi lançado na Alemanha, ficou entre os 150 melhores lançamentos da Europa do ano, 98, foi lançado lá em 98. Então começou a me abrir portas, e nesse meio tempo eu estava tocando desde 1982, eu estava tocando já com a Marlui Miranda, e nós já tínhamos feito turnês lindíssimas pelo mundo afora, Estados Unidos, Europa. Eu já tinha uma frequência grande, né, nesses festivais. O Caíto, eu lembro, não sei se foi no final dos anos 90, que a gente lançou um projeto que eu tinha desenvolvido, o primeiro site cultural, que era o SP Cult, e nós fizemos um evento lá no Sesc, e você trouxe um pessoal dos Estados Unidos, quem que era aquele pessoal? Então, não, era o Tracy Silverman. Esse cara é um violinista maravilhoso, que era o primeiro violino do Turtle Island String Quartet. Fez Juilliard School, ele ia ser solista. Ele estreou, para você ter uma ideia, com a Sinfônica de Chicago aos 13 anos de idade. Olha só. Peças eruditas para violino e orquestra. E depois chutou o balde e resolveu fazer jazz, né? E ele estava no Turtle Island, ele gravou comigo, e nós ficamos super amigos. É um deles dos quais eu fiquei mais amigo, e acabamos gravando um disco de duo, só de violino e percussão, em 2001, lá em Nashville, onde ele está morando até hoje. E aí ele veio para cá porque nós estávamos lançando esse disco. E ele estava em São Paulo naquele dia que eu fui lá nesse evento. Inclusive estava o Tom Zé, né? Sim, estava o Tom Zé também. E aí eu falei, pô, Tracy, vamos fazer um som também. E apresentei ele a você e tudo. E esse cara é fantástico, ele é um amigo meu até hoje. Inclusive tem um vídeo que eu gravei remoto com ele também, esses tempos de conversa. Antes de você entrar na sua produção atual, eu queria saber um pouquinho sobre o seu relacionamento, o seu contato com o Ailton Moreira. O Ailton Moreira, do Quarteto Novo, foi o grande... O Ailton é sensacional. O Ailton é um cara maravilhoso, gênio, né? É um gênio. O Ailton foi o seguinte, eu fiz uma turnê para o Japão com a Joyce em 96. E eu tinha gravado esse disco em 95. Aí eu fui fazer essa turnê com a Joyce, eu, o Arismar e o Proveta. Olha a banda. Puta, que trio, hein? E a Joyce, que é uma coisa, eu adoro de paixão, né? A Joyce é um músico no palco, mas era uma estrepulia danada. Ficamos um mês e tanto lá no Japão, fazendo shows todos os dias, que lá se trabalha mesmo, né? Nos Blue Notes lá, ela é uma deusa lá no Japão, né? E aí o que acontecia? Nós participamos no mesmo festival, no Blue Note, que o Ailton Moreira ia tocar com a Flora também, com a banda dele, que era o Jovino Santos Neto, o Netão, que era esse guitarrista que tinha sido guitarrista da minha banda lá, o Platô, lá na década de 70 e poucos. E nós nos encontramos rapidamente, porque a Joyce tinha acabado a temporada dela e o Ailton ia entrar. Então eu encontrei com ele numa van
assim, cumprimentei, me apresentaram, porque o Netão estava junto, o Jovino eu não conhecia tão bem ainda. Mas aí um dia, na piscina do hotel, o Jovino estava lá na piscina, junto com a gente e tal, e eu falei desse disco. O Jovino falou, pô, me dá o disco porque eu tenho um programa de rádio lá em Seattle. O Jovino tocou muitos anos com o Hermeto, muitos anos. Jovino Santos Neto, maravilhoso pianista. E ele se radicou lá, né? Em Seattle, está lá até hoje, casou-se, enfim, é professor lá da universidade e tal, pianista maravilhoso. E aí eu dei para ele um CDR, um CD, né? Que nem tinha saído o disco ainda. Eu sei que aí foi, acabou essa turnê, nós viemos embora para o Brasil, etc. Eu estou em casa um belo dia, uns 2 meses depois, qualquer coisa assim, e na época tinha fax. Aí começou a sair um fax. Eu estava no escritório ali, trabalhando no computador, e eu tive a curiosidade de virar a ponta do fax assim, era um papel timbrado do Airton Moreira. Eu falei, porra. E eu era super fã do Airton Moreira, eu tinha escutado todos os discos dele, eu adorava aquele trabalho, daquelas coleções do disco CTI, lá, que eram discos de música instrumental, de jazz maravilhosos. Aí eu começo a ler o fax, rapaz. Então ele conta o seguinte, que ele estava na casa do Jovino, e o Jovino tocou o meu disco para ele. E que ele não acreditou na potencialidade daquele trabalho, que era maravilhoso, que era um trabalho incrível, que ele pedia desculpas por não me conhecer, mas ele estava há muitos anos nos Estados Unidos, que ele era meu fã número 1, e que se Deus quisesse, ele queria fazer alguma coisa comigo. Pô, eu caí de costas, né? Você imagina. Caí de costas. Foi um banho de, sabe... Falei, nossa, eu fiz alguma coisa interessante, né? Eu acho que é bom esse trabalho que eu fiz, acabou sensibilizando um cara tão especial, né? E vinha ficar amigo dele depois, encontrar com ele, até dividir show com ele, mas gravar, acabamos nunca gravando nada, apesar de que eu fui uma vez para Santa Bárbara, onde ele morava lá com a Flora, na época, para gravar umas coisas com eles. Mas o Airton, na época, não estava bem de saúde. O Airton teve um problema de hepatite C terrível, que, graças a Deus, ele se curou. Mas, nessa época, ele estava muito debilitado. Então, foi uma coisa muito... Eu não me sentia à vontade. A gente gravou umas coisas que eram de um disco da Flora, que acabou não saindo também. Sabe, essas produções que são meio truncadas. Então, não foi uma experiência muito agradável nesse sentido. Quer dizer, foi muito bom estar com eles, eu admiro profundamente. Ele está aí, voltou para o Brasil, graças a Deus. Ele está no Brasil, né? Está morando em Curitiba, junto com a Flora. Montou uma banda aqui, né? Tem feito uns trabalhos muito bonitos. Aí lançou um disco novo, com uma banda toda brasileira. Então, foi isso que aconteceu. Caíto, e os seus trabalhos de arranjos aí, quais são aqueles que você chamaria atenção aí? Olha, Luiz, eu adoro, eu costumo dizer que talvez eu seja mais compositor e arranjador do que músico instrumentista, entendeu? Apesar de eu adorar tocar ao vivo, a coisa que eu mais gosto de fazer, eu não gosto muito de gravar. Eu acho que a gravação ela fica meio, a música fica meio antisséptica, sabe? E você acaba editando, é aquela coisa de você gravar uma pista, depois você gravar outra pista, que é prazeroso, é interessante, mas eu não acho que a música fica com aquele potencial de primeira audição, sabe? Tanto que os meus discos todos, desde o começo dos anos 2000, foram todos gravados ao vivo. Eu tenho um disco chamado Autorretrato, que eu gravei em 2004, no Espaço Cachoeira, do meu grande amigo Paulo Dias, que foi gravado com público, ao vivo com público, em apenas dois dias. O máximo que eu fiz foi assim, essa música ficou melhor nesse dia, no segundo dia, então vou pôr essa. Mas com poucas edições. Eu gravei um DVD no Lincoln Center, em 2011, que era um DVD, que foi uma tremenda produção, que eu fiz uma coprodução lá com os Estados Unidos,
O Chris Newman, que é um cara que ganhou 3 Oscars de som direto no cinema americano, ele me ajudou muito lá, e eu fiz uma coprodução com o Lincoln Center, e eu gravei com 8 câmeras um DVD que saiu pelo Sesc, que chama-se Brazilian Contemporary Music, em um dia, com público, ao vivo. Isso é coisa de macho. Não dá para dar uma olhada. Podia ter dado tudo errado. Foi uma produção que demorou quase 6 meses para ser montada, nos mínimos detalhes, para você tocar um dia. Que coisa, hein? Que coisa. Só que eu escolhi a dedo os músicos, o Tracy tocou, é essa formação também, quarteto de cordas e trombone, né? Então, a base dos seus arranjos são para quarteto de cordas e trombone. Cara, eu gosto muito, Luiz. Eu até dei uma live outro dia sobre isso, a escrita polifônica. Apesar de eu tocar piano, que eu estudo piano todo dia, até hoje, até para ter facilidade para arranjar, e eu gosto também de tocar, e toco violão também. E eu, nessa quarentena, aliás, tenho tocado muito guitarra, né? Tem até a bichinha tá ali, quer ver? Ué, cadê ela? Olha lá, ó. Opa! Então eu gosto muito, mas eu gosto muito de escrever para instrumentos monocórdios. Porque eu acho que a escrita polifônica ela tem uma liberdade, Luiz. Então eu privilegio mais a melodia do que a harmonia, entendeu? A harmonia passa a ser ela fica subsidiária, digamos assim, ela fica subentendida. O que eu acho muito bonito também. Então, o que acontece? Eu escrevo os arranjos não em bloco, eu não tenho uma leitura vertical, tenho uma leitura horizontal. Tá. Então, as melodias têm que ser bonitas para mim, todas elas, não importa que ela esteja no meio. Por exemplo, você tem o primeiro violino fazendo a voz principal, vamos supor, e você tem a viola, né, o segundo violino e a viola em vozes intermediárias e o cello embaixo. O que você normalmente ouve com mais facilidade... Nossa, tem um cachorro aí. O que se ouve com mais facilidade são as vozes extremas. É a voz mais aguda e a mais grave. As do meio você não ouve tanto, mas eu privilegio justamente essas. Eu quero que essas melodias sejam bonitas, sabe? Eu não quero saltos de... só para completar a harmonia. Não é assim que eu escrevo, eu não gosto disso.
Eu gosto que a melodia seja bonita também, além de eu usar todos os instrumentos para fazer a voz principal, um de cada vez. Eu acho que isso também é muito gostoso, é muito democrático. Às vezes começa com o segundo violino, depois vai para o cello, aí vai para a viola. Os meus arranjos são assim também. Eu acho isso bonito. Eu acho que é um tecido, sabe, que você cria, que gera um interesse muito grande de você poder ouvir esse arranjo e essa composição várias vezes, porque cada vez que você ouve, você percebe uma outra melodia interna. Tá. Entendeu? Maravilha. Eu queria só mostrar o carrongô, se você tiver... Sim. Só que eu vou ter que sentar ali atrás, ó. Ele tá para cá. Eu tenho que dar uma virada aqui no vídeo. Está aqui o bichinho, ó. Tá vendo? O carrongô, ele é um carrom, não é? Então, ele tem essa parte do carrom. Só que o detalhe, ele tem um bongô também, né? Então é isso aí. A gente já lançou esse carrongô, já tinha uma tiragem grande, chegamos a distribuir. Aí não deu mais certo, tivemos um problema com a marcenaria que fazia com a gente, mas paramos a distribuição, paramos a venda, mas ele deve voltar. Eu estou em negociações aí para quando a pandemia passar. Quando a pandemia passar, não, isso aí é sem dúvida, viu? Mas eu vou te mandar os links, tem os trabalhos também com a Jazz Sinfônica, tocando composições minhas, que eu também estou interpretando como solista, eu e o Tracy Silverman. Fizemos duas vezes concertos com a Jazz Sinfônica, em anos diferentes, concertos diferentes, também com a Sinfônica de Curitiba.